Olá, tudo bem? Sou eu, Natiele Medeiros, trago mais uma reflexão para você. Então vamos lá? Solta aí a vinheta. Então, na mensagem de hoje, na reflexão de hoje, a inspiração está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7, que fala o seguinte: Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel, ele era filho de Ana. Você, em algum momento do contexto histórico bíblico, você já deve ter escutado falar das mulheres, que Ana era uma das mulheres que não podiam engravidar. E como as mulheres da época não podiam entrar nos grandes templos, ou aonde estava situada a Arca da Aliança, e o sumo sacerdote da época era Eli, descendente de Arão, irmão de Moisés. E os filhos de Eli, o Senhor já estava vendo a conduta deles. E eles estavam se afastando da presença do Senhor, assim como Eli também estava se afastando das vontades do Senhor. Eli estava começando a colocar os seus filhos, idealizar os seus filhos e colocarem eles em um patamar de importância que o Senhor não queria. Então, quando Ana clama isso, quando Ana não podia entrar no templo, então o que Ana faz? Ela se coloca às proximidades do templo, da tenda, aonde ali foi erguida a tenda, para que ali fosse cultuado o Senhor. Então ela clama ao Senhor que ela pudesse engravidar, e o Senhor concede a ela, e ela dá a luz a Samuel. E ela já, desde o princípio, ela já entrega Samuel nos braços do Senhor. Ela já cria Samuel com a intenção de entregar ao sacerdócio, a entregar a Eli. Para que ali Samuel ele tivesse o conhecimento do Senhor e ali ele tivesse submetido à vontade do Senhor, exercendo as atividades ali dentro. E então, no momento em que, esse capítulo 3, ele fala exclusivamente do momento em que Deus fala com Samuel. Samuel tinha aproximadamente 12, 13 anos. Ele era um adolescente quando Deus falou com ele pela primeira vez. E então, é bem interessante porque ele deita na cama, ele deita em sua cama, e aí ele ouve alguém chamando o seu nome, diz Samuel, Samuel. E faz por 3 vezes, e as 3 vezes Samuel se levanta e vai, porque ele não tem proximidade com a palavra do Senhor. As visões da época já estavam em um ponto em que as pessoas estavam, o Senhor sempre foi o mesmo. A forma de falar do Senhor sempre foi a mesma, mas fomos nós que fomos nos afastando. Então as questões como visões, como aquele agir do Senhor, como foi visto na época de período de Moisés, e todas aquelas questões, então já estavam sendo, eram raras. Então, quando ele falou com Samuel, Samuel levantou as 3 vezes e foi em direção ao quarto de Eli e pergunta assim, eis-me aqui, o Senhor me chamou? E ele responde, não, eu não te chamei, volte a dormir. E ele volta para sua cama. Na 3ª vez, na 4ª vez, ele fala para Samuel, instrui Samuel. Ele tem o discernimento do Senhor e a experiência dele de sacerdócio, então ele fala, Samuel, deve ser o Senhor que quer falar com você. Então, no momento em que ele te chamar novamente, essa voz chamar novamente, você diz, eis-me aqui, Senhor, eis que o teu servo te ouve. E é isso que Samuel faz. E ele vai se deitar, e quando Deus chama, Samuel, Samuel, ele fala, eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Ele se coloca ali à disposição de ouvir a voz de Deus. Ele está ouvindo a voz de Deus pela primeira vez. Então, a questão que eu quero te falar hoje, a reflexão que o Senhor colocou, que a palavra que o Senhor ministrou no meu coração hoje é a seguinte: quantas vezes nós estamos deixando de ouvir a palavra do Senhor? Estamos dentro de grandes templos, de grandes igrejas, de lugares
de grande influência e muitas vezes ali onde é cultuado o Senhor, mas nós estamos tendo dificuldade de ouvir a palavra do Senhor. Quantas vezes nós estamos deixando de ouvir a palavra do Senhor, não é verdade? Quantas vezes existem sim, você que pode estar assistindo o vídeo no exato momento, você pode dizer, mas eu estou assistindo o seu vídeo pela primeira vez e eu não cultuo o mesmo Deus que você, e eu não tenho a mesma proximidade da fé que você tem. Eu não conheço esse Deus. E eu te convido a Ele, eu convido você a conhecê-lo, a buscar, mesmo que seja por meio da internet, quem era Jesus, porque até mesmo para nós nos relacionarmos com qualquer pessoa que seja, nós precisamos conhecer quem ela é, qual é a sua origem, não é verdade? Para se construir um relacionamento ou para até mesmo obter uma opinião sobre ela. Então, eu faço um convite a você. Ele já está feito. Espero que em algum momento você aceite, porque há um tempo certo para todas as coisas, não é verdade? Enfim, a questão da palavra, a reflexão que eu venho trazer é essa. Quantas vezes nós estamos deixando de cumprir algo, de ouvir o chamado, porque nós não reconhecemos. Nós estamos dentro da casa dele, dentro do templo dele, nós estamos em alguns lugares influentes e muitas vezes a gente não utiliza aquilo que a gente tem em prol da obra do Senhor. Por quê? Porque ele fala conosco, ele nos instrui, através inclusive de outras pessoas, ele te instrui a acessar outras pessoas, mas no entanto, você não reconhece a palavra dele, você não reconhece as atitudes dele. Nem sempre as atitudes do Senhor, elas são impressas, elas são refletidas através de cristãos com cristãos. Geralmente são de pessoas. Isso é o jeito do Senhor nos mostrar que ele não faz acepção. Que sim, na palavra tem bem clara aquilo que é certo e isso é imutável. Não tem como mudar. O certo e o errado já está bem claro na palavra. Mas uma coisa que está bem clara também é que o julgamento não provém de você. E logo, muitas vezes, nós estamos deixando de ouvir o chamado do Senhor. Deus, ele concede dons, ele distribui dons, ele dá habilidade. Desde o teu nascimento, ele tem todo um projeto. Você é o projeto de Deus. Mas, no entanto, você não utiliza. Você não reconhece que você é capaz, você não reconhece que você pode fazer, você não ouve ele. É como se você, ao tempo todo, desde o momento em que você nasceu, você ouve a voz da sua mãe. Mas no momento, em meio à multidão, ela te chama, mas você não consegue identificar a voz dela. Mais o barulho. Você não consegue identificar a voz dela. E era para você reconhecer. Então, que você reconheça a manifestação do Senhor sobre a sua vida, que você reconheça a sua importância sim, mas que você reconheça que você tem as suas fragilidades e trabalhe para que elas possam ser a sua força, que você possa convertê-las em força. E peça ajuda do Senhor. Senhor, que eu seja mais sensível ao teu ouvir, que eu seja mais sensível ao teu agir, que eu alcance os corações que precisam, Senhor. Eu confesso a você que eu ouvindo essa mensagem, eu comecei esse canal há pouco tempo, mas eu ouvindo essa mensagem, o Senhor ministrando essa mensagem no meu coração, eu me emocionei. Tem outra plataforma que eu vi vídeos e foi inevitável, eu me emocionei, sabe? Porque quantas vezes nós estamos andando por aí cegos e surdos espiritualmente? Quantas vezes isso está acontecendo? Então a reflexão de hoje que eu quero te deixar é essa. Será que você não está deixando de ouvir o chamado? Ele está te chamando, ele quer te usar, ele quer o teu bem. Até você que não conhece ele como único, ou não reconhece ele como único Salvador, ele talvez tenha usado outra pessoa para chegar até você, para cuidar de você, mas você não tem reconhecido a voz dele. Então é essa reflexão que eu quero trazer para você. Que você tenha um ótimo dia e Deus te abençoe. E não esqueça, dá um like, inscreva-se no canal e comente e compartilhe, tá bom? Até mais!